Amém, amados? Pode se sentar. Eu vou estar falando um pouquinho do porquê que nós devemos trabalhar com crianças, amém? Amém. Eu creio que isso tem que ser uma visão de toda a igreja, tem que ser uma mentalidade de toda uma igreja, porque se uns pensam da importância de trabalhar com crianças e outros não, nós não estamos em concordância. Então nós não podemos caminhar juntos assim, amém? Amém. Então precisamos ter essa mentalidade, precisamos enxergar a criança como o corpo de Cristo, precisamos ver a criança como a gente vê um adulto, como a gente vê um jovem, de que ela também precisa do Senhor. E às vezes a gente tem um conhecimento muito superficial disso. E também, superficialmente, passamos o pouco de conhecimento que temos para as nossas crianças. E eles precisam de ter algo mais que os sustente. Amém? Eu estava conversando aqui outro dia com alguns irmãos. E falando de quando eu estudei no Colégio Batista em Volta Redonda, porque eu sou de Volta Redonda, eu já moro 11 anos em Barra. Mas eu estudei minha vida toda no Colégio Batista, né? Todos de Volta Redonda conhecem bem a escola. E essa escola, amados, não estou desmerecendo, né, nada disso. Aprendi muita coisa na escola, né? Na escola Batista. Só que eu era cristã só de nome. Eu não tinha conhecimento de nada. Minha família não frequentava uma igreja. Minha mãe se dizia católica na época. Meu pai dizia, mas nem ia, ele ia. Então eu e meu irmão, crianças, a gente tinha uma sede muito grande de Deus. Uma vontade de conhecer esse Deus que a gente só conhecia de longe, né? E aquele Deus também que castiga. Não faz isso não, que Deus castiga. Então a gente não tinha esse conhecimento pleno de Deus. Mas eu me lembro que quando eu estudava lá, eu estudei dos 5 anos de idade até os 14. Foi uma vida, né, ali dentro. E lá, toda semana é realizada uma assembleia, que é como um culto. Né, como se fosse um culto, mas direcionado para criança. E eu me lembro, amados, que nesse culto era uma bênção. Tinha a palavra de Deus e tudo. Tinha louvor. Só que aquilo, eu não sei porquê, não mudou a minha vida. Eu fico me perguntando por que não mudou a minha vida. Eu sei que a semente ali foi lançada. Mas por que não mudou a minha vida? Porque eu aprendi, amados, o seguinte. Quando contava-se uma história bíblica, por exemplo, contava a vida de Davi, que Davi matou aquele gigante Golias e acertou uma pedrada na cabeça do gigante, matou o gigante, ele foi vencedor em Israel. Mas eu não sabia aplicar aquilo na minha vida. Eu conhecia a história, mas eu não tinha revelação. E também assim, eu não conseguia entender. Tá, legal, é uma história bíblica, legal. Mas hoje eu vejo o quanto que a gente faz aqui diferente na igreja. O quanto que a gente ensina para a criança quem é Golias. Golias é aquele problema que você levanta contra a sua vida. É aquele problema que te atormenta dia e noite, não te deixa em paz. Então, você começa a dar vários exemplos para a criança. É quando você tira uma nota baixa. É quando você precisa estudar e você não tem vontade. É quando alguém briga com você e você fica chateado. É quando algum amigo te bate e você fica sentido, você não perdoa. Então, várias coisas. E hoje a gente apresenta para as crianças e fala, olha, você precisa derrotar essa falta de perdão na sua vida. Você precisa derrotar essa falta de amor pelos seus pais. Você precisa honrar os seus pais. Então, você precisa derrotar esse Golias que fica te atormentando. Aí sim, a gente ensina para a criança quem é o Golias e o porquê derrotar Golias e o porquê que ela é mais que vencedora. Amém? Então há uma diferença muito grande. E graças a Deus nós temos ensinado dessa forma aqui as nossas crianças. Só que eu sei que uma parte da igreja, eu acredito que todos vocês já sabem bastante coisa a respeito disso, porque vocês são líderes e estão aqui. Mas a igreja, ela precisa ter essa mentalidade de que criança faz parte do corpo. Diga assim, criança faz parte do corpo. Eu vou agora, semana que vem, para uma conferência em Goiânia. Justamente esse é o tema. Criança também faz parte do corpo. Porque às vezes a pessoa acha que arruma um lugarzinho para eles ficarem só para não atrapalhar o culto. Então,
nós vamos hoje entender por que criança ela precisa aceitar Jesus, por que criança ela precisa também de algo especial, de um momento para ela, de uma forma de levar um aprendizado verdadeiro para ela, amém? Então, nós vamos falar um pouquinho hoje, vou fazer uma introdução aqui falando sobre que Deus ele trabalha de geração em geração. Você sabia disso, que Deus trabalha de geração em geração? Que se você não teve uma família cristã, pai, mãe ou quem te criou, para te orientar, se hoje você está aqui, porque Deus realmente tem um plano na sua vida de geração em geração, Ele vai trabalhar na sua família? Amém? Você já parou para pensar nisso? Então, eu vou dar um exemplo aqui, por que Deus trabalha de geração em geração. Abra sua Bíblia lá em Salmo 145. Salmo 145. No versículo 4. Salmo 145, 4. Diz assim a palavra do Senhor: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Amém, amados? Então está dizendo o quê? Que uma geração contará a outra. Então Deus conta com você para que você conte para os seus filhos, para que você conte para os seus netos, para que você adote as crianças da igreja como seus filhos. Porque a gente tem uma mentalidade que meu filho é meu, eu cuido dele. Filho dos outros, o pai e a mãe que tem que tomar conta. A gente enxerga isso de uma forma errada, porque nós vamos prestar conta para Deus da nossa igreja, do nosso corpo. Nós somos um corpo, amém? Nós somos o corpo de Cristo. Então, você tem responsabilidade sim nas vidas que estão aqui. Você tem responsabilidade sim nas crianças que estão aqui, amém? Então, eu quero contar para vocês. Vocês já viram numa Olimpíada um revezamento de corrida que corre assim 400 metros, né, revezamento de 100 metros. Cada competidor, assim, cada atleta, ele vai correr 100 metros. E nessa corrida, ele precisa correr com um bastão na mão, amém? Então ele vai lá, deu o ponto de partida, ele corre 100 metros. E ele tem que passar a tempo, não é só passar o bastão. Ele precisa passar a tempo e com segurança esse bastão. E ele vai passar para o outro atleta. E ele tem que receber também com segurança e correr até o outro atleta. E assim vai. Sendo que, chegando ao final dessa corrida, dessa competição, vai ganhar quem correu com segurança e quem correu no tempo certo e que está com o bastão na mão. Então a mesma coisa nós, como igreja. Como que Deus quer que você trabalhe de geração em geração? Você está com o bastão na mão. Sabe o que é o bastão? É a palavra de Deus. Então você precisa manejar bem essa palavra de Deus. E você vai passar para a próxima geração, não só passar o bastão, mas no tempo certo e com segurança. Amém? Amém? Então, o que é esse bastão? A palavra de Deus, são os princípios, são os valores. Amém? Então, você precisa conectar uma geração à outra, usando a palavra de Deus. E se por algum momento você desconectar, a próxima geração vai ficar comprometida. Então, está nas tuas mãos, está nas minhas mãos também. Não só porque eu sou pastora, mas nós, como filhos de Deus, como conhecedores da palavra de Deus, e sabendo que Deus, Ele é um Deus que trabalha de geração em geração. Então, Ele conta com você também. Amém? Ele conta com você. Então, amados, será que essas crianças também, elas estão recebendo o que nós estamos passando, o que você está passando para elas? Isso inclui também os nossos filhos.
Nós precisamos passar no tempo certo dos nossos filhos e com segurança. E a gente precisa dar mais atenção a eles. A gente precisa ouvir mais eles. Amém? Então tire seu tempinho, escute mais o que seu filho tem para falar, o que o seu filho aqui da igreja, como eu falei, nós precisamos adotar as crianças da igreja como os nossos filhos. Ouve, escute mais o que eles têm para te dizer. Às vezes eles querem falar algo da vida deles, é o momento que vocês vão ter para poder passar princípios, passar valores de Deus. Amém? Vamos falar sobre a vida de Moisés. Amém? Abra a palavra de Deus em Êxodo, no capítulo 10. Eu quero falar para você que Deus deu uma palavra a Moisés. Deus deu uma palavra a Moisés. E qual foi a palavra que Deus deu a Moisés? Para que Moisés libertasse o povo de Deus, o povo de Israel do Egito. Amém? E estavam incluídas, povo de Deus está incluído também quem? As crianças. Amém? As crianças também estão incluídas. Só que, quando Moisés foi falar com Faraó, Faraó só queria deixar os homens irem adorar o Senhor. Aí Moisés falou assim, não, mas eu quero levar também as mulheres, as crianças. Eu quero levar o gado, eu quero levar o rebanho. E Faraó, cada vez mais, ele endurecia o coração. E aí Deus enviava mais uma praga. Amém? Estamos falando aqui das 10 pragas. E a partir depois da 8ª praga, é que Faraó permitiu de que Moisés levasse os homens, as mulheres e as crianças. Nós vamos ler um pedacinho aqui que diz o seguinte, olha. Êxodo 10, no versículo 8 e 9, diz assim. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do Faraó, que lhes disse, vão e preste culto ao Senhor, o seu Deus. Mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu, temos que levar todos os homens, temos que levar todos, os jovens e os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Amém? Então Faraó, ele não queria deixar ir. E aí foram acontecendo as pragas, já estava aqui na 8ª praga, e depois veio o anúncio da 10ª praga, que era a morte, né, dos primogênitos. Então os próprios egípcios falaram para Faraó, manda esse povo embora, porque coisa pior pode acontecer aqui pra gente, a gente pode todo mundo aqui perecer e morrer. Então, amados, o que eu quero falar a respeito de Moisés? Deus, ele deu uma palavra a Moisés. E a palavra era que Moisés libertasse o seu povo. E as crianças estão incluídas. Só que Moisés, ele foi testado a negociar a vida das crianças. Vocês sabiam disso? Porque Faraó falava assim, não, pode levar só os homens. Aí depois Moisés ia lá e falava, não, então, não, você quer me enganar, leva só os homens, então as mulheres. E aí ele ficou, o coração endurecido, não deixando Moisés levar as crianças, até o momento que ele deixou levar tudo. Tudo que Moisés queria levar, que eram os jovens, os filhos, os velhos, as filhas, as crianças, enfim, todo o rebanho. E aí Faraó, ele liberou. Amém? E está lá também em Êxodo 12, no versículo 37, é um pedacinho dele. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Então, haviam 600.000 homens, fora as crianças e as mulheres que não eram contados. Guarde isso, grave isso. Grave isso. Agora, eu vou te falar por que Moisés, ele não negociou a vida das crianças. Porque ele teria todos os motivos para negociar. Ele poderia pensar, não, as crianças, elas demoram para andar, elas não vão acompanhar, nós vamos falar mais à frente sobre isso. Ah, não, poxa, já se passaram 8 pragas e nada aconteceu. Eu acho melhor ir só mesmo os homens e as mulheres, ou ir só os homens. Mas não era esse o plano de Deus. E Moisés, ele entendeu o plano de Deus. E ele foi testado a negociar vidas. Foi testado a negociar crianças, famílias. Mas olha só.
Por que Moisés não negociou as crianças? Ele sabia que era da vontade de Deus libertar o povo, amém? Então ele sabia disso. E o que acontece, irmãos? Nós não podemos negociar. Nós não podemos negociar. Faraó, que simbolizava o diabo, e o Egito, o mundo. Então, como deixar as crianças nas mãos do diabo e do mundo? Não é verdade? Então, nós como igreja, nós também não podemos deixar. Nós não podemos negociar a vida das nossas crianças. Nós não podemos pensar que eles são menos importantes. Cada criança tem o seu valor. Afinal, nós somos um corpo. E cada membro dele, mesmo que seja pequenininho, tem o seu valor, tem a sua importância. Então, nós negociamos quando deixamos de levar a palavra de Deus às crianças, deixamos de apresentar o plano de salvação a elas, permitindo que as crianças cresçam debaixo de uma escravidão. Então nós não podemos deixar as crianças à mercê de Satanás e do mundo. E isso inclui os nossos filhos. Porque às vezes nós damos também mais importância à igreja, mas a gente tem que também estar orientando, alimentando, cuidando, discipulando os nossos filhos, os da nossa casa. Amém? Quantos filhos de pastores a gente já ouviu falar? Hoje em dia isso tem mudado a realidade, graças a Deus. Mas uns anos atrás mesmo, eu conheci uma moça que ela trabalhava comigo. E ela vivendo uma vida assim, ela morava com um rapaz e tal. E um dia ela falou pra mim, ela soube que eu era cristã. E ela falou pra mim, não, meu pai e minha mãe, eles são cristãos, meu pai é pastor. O que aconteceu? A pastora Érica esteve ministrando aqui na quarta-feira no culto de mulheres, falando sobre criação de filhos. E o que aconteceu? Desconectou, alguma coisa aconteceu. E o pai era pastor. Então nós temos uma responsabilidade muito grande com os nossos filhos. Nós temos que dar exemplo, nós temos que ser discípulos, porque eles estão olhando para nós. Eles estão olhando como nós nos falamos, como nós nos vestimos, como nós nos comportamos. Amém? Amém. Glórias a Deus. Quando nós falamos de trabalho com criança, amados, quando nós falamos de trabalho com crianças, as pessoas às vezes têm uma mentalidade, como eu falei, de não, meu filho eu dou conta, mas essas crianças que ficam rodando aqui na igreja não dá sossego, aquele ali é mais arteiro, aquele ali é um traquina. Mas, gente, tem criança que é mais quietinha, vocês concordam comigo? Tem criança que é mais agitada. Mas eles são crianças. E cada um precisa de atenção. Eles precisam da nossa atenção. Eles precisam do nosso cuidado, do nosso zelo. Amém? Então você tem esse papel. Mesmo que hoje você não tenha filhos, você precisa enxergar as crianças da nossa igreja como filhos adotivos. Você adota eles de coração. Você imagina só se Moisés, ele pensasse assim, né? Ah, eu dou jeito aí na minha família, os outros eu não vai ficar. Moisés não negociou. Moisés, ele tinha esse coração. Ele enxergava todas aquelas crianças como filhos. Você imagina, se tinham 600 mil homens, quantas crianças que não tinham? Outra coisa, ele não olhou as dificuldades, e sim os resultados. A criança, ela tem uma maneira de ser conduzida, de ser ensinada, não é igual ao adulto, não é verdade? Imagina se Moisés, ele fosse pesar o preço de levar essas crianças. Ele poderia pensar o seguinte, os adultos, vamos só os adultos, porque os adultos caminham rápido, a gente vai rápido. Né? Vamos para Canaã, para a nossa terra prometida, nós vamos rapidinho. Os jovens acho que dá para levar, porque os jovens também aguentam o ritmo, eles vão. Mas e as crianças? Ah, criança, né? Criança dá trabalho, né, irmãos? Dá trabalho? Amém. Criança, ela dá trabalho, mas ela dá fruto. A gente tem que enxergar que criança, a gente tem até uma camisa, né? De que criança não dá trabalho, dá fruto. A gente tem que saber conduzir a vida dessa criança. Criança não é igual ao adulto. Vem cá. Às vezes ela não quer ir. E aí você tem que falar, vem cá, meu amor, me dá a mão, vamos lá.
vem cá com a tia, vem cá com a pastora. Não é verdade? Então, criança é o seguinte, ela vai num passo devagarinho, porque a perninha dela é menor do que a de adulto. A criança, ela para porque ela quer ir no banheiro. Ela fica cansada, ela quer parar. A criança, ela tem sono, ela quer dormir. Não é? Ela não pensa, não é igual um adulto, não é do passo do adulto. Então você imagina se Moisés olhasse para essas dificuldades. Ele nunca poderia pensar dessa forma, porque senão ele não levaria as crianças. Então eu digo para você, não negocie as crianças. Não negocie. Mas Moisés, ele discerniu o coração de Deus. Amém? Nós negociamos como igreja, como liderança, quando nós pensamos que dá muito trabalho, né? É muito difícil. Ah, criança é muito difícil, dá muito trabalho. Gasta muito. Porque você tem que ter recurso tudo para criança. Você tem que ter o lanchinho. Você tem que ter o brinquedo. Você tem que ter algo para chamar a atenção dessa criança. O trabalho é muito difícil porque eles não obedecem. Nem todos prestam atenção. Eu fico cansada, fico gritando. Mas, amados, a gente tem que agir com autoridade. Não é com autoritarismo, é com autoridade. Vem cá, querido, vem cá. Tô te chamando. Vem cá. Não é vem cá agora. Não vai. Eles vão fazer uma pirraça, eles não vão querer. Então tem que ter jeito. Criança é conduzida de forma diferente. Amém? Você pode ver pelos seus próprios filhos em casa, não é verdade? Então, quando você ouvir essa frase, que criança dá trabalho, você fala o seguinte, criança... Amém. Criança dá frutos. Você precisa só trabalhar na vida dela, que ela vai dar frutos. Amém? Hoje nós temos adolescentes, temos alguns jovens, né? Que estão aqui na igreja e que vieram para cá quando crianças. Então são vários exemplos. Hoje eles estão, alguns aqui, que estão liderando célula. Então você vê a importância que tem. Eu creio que eles serão os futuros pastores dessa igreja. Amém? E nós estamos preparando eles para isso, desde a infância. Então às vezes eu escuto aí fora falando, ah não, mas a Ágape não tem um trabalho para mulheres. Agora tem, ninguém pode reclamar. Não tem isso, não tem aquilo. Ah, a Ágape trabalha só com criança. Nós trabalhamos sim. Nós trabalhamos com crianças, com mulheres, com homens a partir de 0 ano de idade. Amém? Então nós estamos formando o caráter de Deus na vida deles. Nós estamos formando princípios, valores na vida deles. Estamos dizendo que eles são vencedores, de que eles precisam aderir à corte, de que eles precisam ter uma mentalidade de vencedor. Amém? E é isso que nós precisamos inculcar na cabecinha deles. Outra coisa. Moisés, ele viu o futuro. Sabe por quê, amados? Moisés, a palavra de Deus fala que aquela geração de crianças que saiu do Egito, ao qual Moisés não negociou, não deixou eles lá, mas pegou todas aquelas crianças, foi exatamente essa geração que entrou em Canaã. Você sabia disso? Aí você vai lá em Êxodo, capítulo 12, no versículo 37, que diz o seguinte, que havia cerca de 600 mil homens a pé. E eles não entraram na terra prometida. Entraram as crianças. Apenas Josué e Caleb entraram. E é todas as crianças que foram. Você imagina se Moisés tivesse negociado a vida daquelas crianças? Teria por que ir para a terra prometida? Teria por que ir para Canaã? Então a gente precisa valorizar os nossos filhos, as nossas crianças. Abra lá em Números, no capítulo 14, no versículo 29 e 31. Números 29. Números 14, perdão.
O capítulo é 14, o versículo é 29. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra, que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Porque o povo ficou murmurando. Quem que entrou? As crianças. Abaixo, né? Naquela época contava-se abaixo de 20 anos, entraram eles, queridos. Eles que entraram, eles que herdaram a terra prometida. Não foram aqueles adultos, 600 mil homens, mas foram as crianças. Moisés, se ele tivesse negociado, ele não teria negociado as crianças, ele não teria a geração da conquista. E que nós estamos ensinando hoje. Você sabia que essa geração de crianças que vai praticar de fato, em plenitude, tudo aquilo que a gente está ensinando? Tudo que você está ensinando, está gastando o seu tempo na igreja, ensinando cada criança os valores, os princípios, ensinando a palavra de Deus, quem é Deus, quem é Jesus. Eles é que vão praticar de fato com plenitude. Eles é que vão praticar a corte, que muitos ainda não aderiram. Eles é que vão ter a visão dos vencedores, porque isso para muitos é uma novidade, a visão dos vencedores, o reinar em Cristo. Eles vão praticar em plenitude. Isso vai estar gritando dentro deles, vai estar na veia deles. Eles vão ter conhecimento disso desde pequenos. Nós tivemos uma aula, foi até a pastora Tatiana que deu, sobre a corte para crianças de 10 a 12 anos. A gente sabe que no colégio, como eles são tentados com isso. Na verdade, eles são muito tentados. E cada vez mais novos eles são tentados. E nós temos ensinado a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus trabalha de geração em geração. Nós não podemos negociar em hipótese alguma a conquista dos nossos frutos, do que Deus nos prometeu. Agora, a segunda razão pelo qual nós devemos trabalhar com crianças. Abra lá em João. Então, qual a segunda razão? Porque as crianças fazem parte do corpo. As crianças fazem parte do corpo. Então, diz lá, 3,16. Vamos lá. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Criança crê? Todo aquele que nele crê. Criança crê? Crê. Criança crê. Então, nós precisamos pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus para essas crianças. Porque as crianças, elas também creem. Elas têm espírito, alma e corpo. Elas creem também. Então, a criança talvez ela não tenha a maturidade de compreender certas coisas. Mas vai chegar um momento que ela vai ter. A Bíblia, por exemplo, ela fala a idade ideal para essa criança se converter? Não fala a idade. A Bíblia fala a idade. Estipula uma idade que tem que ser pregado o Evangelho? Não, isso não é bíblico. Não tem nenhum versículo assim que diga isso. Mas todo aquele que nele crê. Então a criança, ela também crê. Como eu falei, ela pode não ter a maturidade para ela discernir. Mas nós vamos pregando a palavra de Deus, ensinando, advertindo, cuidando, alimentando essa criança. E ela, num determinado momento da vida dela, talvez com 5, com 6, com 7 anos, eu não sei, talvez até com 4, ela vai compreender e vai aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Amém? Então nós precisamos pregar, ensinar, mostrar qual é o plano de salvação para essas crianças. A Bíblia, ela nos chama
de rebanho. Você sabia disso? A Bíblia nos chama de 3 coisas. Nós vamos falar primeiro. O rebanho. Por quê? A Bíblia, ela te chama de rebanho. Como que você sabe se uma pessoa faz parte desse rebanho? Se quando, no mundo animal, como que você sabe se um animal faz parte daquele rebanho? Porque é da mesma espécie. Cavalo pode fazer parte de rebanho de ovelha? Não. Por quê? Porque não é da mesma espécie, não é da mesma natureza. E é da mesma forma para nós. O que define é a natureza. Então, o que define se alguém faz parte do rebanho de Deus é a sua natureza, é o seu novo nascimento. A palavra de Deus diz, para você ver como é que não tem idade, a palavra de Deus diz que João Batista, no ventre da sua mãe, ele era cheio do Espírito Santo. No ventre. Todos sabem aqui quem foi João Batista. E dentro do ventre da mãe dele, ele já era cheio do Espírito Santo. Imagina você está gerando um bebezinho, você vai orando por essa criança, você vai zelando por esse bebê. Né, pastora? Acabou de ter o Vitor Hugo. Como que foi? Muito bom, muita oração, muitos louvores, bastante. Então é assim que a gente vai ensinando, já vai conquistando, já vai declarando, profetizando. Amém? Então, nós temos esse exemplo bíblico de João Batista. Então, o que faz alguém parte do rebanho é a sua natureza, é o nascer de novo. Então, as crianças, elas podem nascer de novo, porque elas podem crer e receber o Senhor Jesus. Agora, outra coisa que a Bíblia nos fala que nós somos, nós como igreja, além de rebanho, nós somos família de Deus. Repita comigo, família. Família. Nós somos família. Assim como existe, como é construída uma família, pai, mãe e filhos. Da mesma forma a igreja, pastor, pastora e membros. Também podemos levar isso para os líderes, a esposa do líder e os membros. O pastor e o líder, ele simboliza aqui o pai. A pastora e a esposa do líder, a mãe. E os membros, os filhos. E nós temos filhos de idades diferentes. E precisamos lidar com essa diferença de idade, não é verdade? Eu tenho lá em casa a Letícia, que vai fazer 8 anos, e a Lavínia, que tem 1 ano e 7 meses. Há uma diferença, né? Presbítera Cris tem um Samuel de 7, o Alex de 15. Vai fazer 16. Então, dentro de nós como corpo, como família de Deus, nós temos também diversidade de idades. E precisamos lidar de maneira diferente com cada uma delas. Nós precisamos ter essa compreensão. Agora, nenhum pai, ele coloca qualquer pessoa para tomar conta do seu filho, não é verdade? Você colocaria qualquer pessoa para tomar conta do seu filho? Ah, passou uma moça ali, aqui. Eu estou precisando de alguém para ficar aqui comigo. Você fica. Você faz isso? Nunca. Você não faz isso. Eu fiquei sabendo de uma história na igreja videira de que quando estava começando uma videira, uma pessoa, né, uma mãe, uma senhora chegou à igreja e falou assim, aqui, eu vim aqui assistir o culto e tem alguém que... Vocês trabalham com criança aqui? Tem uma salinha? Aí a pessoa lá da igreja falou assim, olha, a gente não tem ainda essa sala, nós ainda não estamos trabalhando com criança, a gente está começando. Ah, mas como é que eu vou fazer para assistir o culto? Onde que eu vou deixar meu filho? Vê alguém aí que pode tomar conta dele. Vê uma pessoa aí que pode tomar conta dele. E aí essa irmã chegou e falou assim, olha, nós não colocamos qualquer pessoa para trabalhar com as nossas crianças. Tá? Por quê? Nossos filhos, nós temos muita responsabilidade. E como pais, nós precisamos proteger, cuidar, alimentar. E não é qualquer pessoa que pode fazer isso. Não é qualquer pessoa que está habilitada a fazer isso. Você vê, a irmã foi lá assistir ao culto. Ela podia pelo menos participar do culto. Ela só queria assistir que alguém ficasse com o filho dela. Então a gente tem que enxergar dessa forma.
Nós aqui na igreja, nós preparamos pessoas para trabalhar com as crianças. Nós preparamos vidas. Então eu estou falando aqui com exemplo também da igreja de outras cidades. Precisamos preparar pessoas para ficarem com as crianças, com os nossos filhos. Pessoas que tenham responsabilidade. Pessoas que vão ensinar a palavra de Deus. Uma palavra viva. Nós precisamos que essas pessoas protejam e que tenham um coração para cuidar dos nossos filhos. Porque nós não deixamos nossos filhos com qualquer pessoa. Eu saí daqui, amados, eu fui lá em Piabas deixar minhas filhas com as minhas tias. Por quê? Porque eu confio nelas. Eu confio que elas vão alimentar minhas filhas, que elas vão dar o remedinho na hora certa, porque uma está gripada, que elas vão dar um banho. Eu confio. Da mesma forma, eu tenho certeza que quando uma pessoa entra na igreja e deixa o seu filho, ela, na sala de crianças, ela conta com isso também. Então, não é qualquer pessoa que nós colocamos. Outra coisa, a Bíblia fala que nós, como igreja, nós somos corpo de Cristo. Diga comigo, corpo de Cristo. O nosso corpo tem vários membros. E de diferentes tamanhos. E de várias importâncias, não é verdade? Então, se nós formos analisarmos aqui o nosso corpo e olhar como criança, né? A criança como corpo, o que você vai achar que é no corpo? Uma unha, um pelinho, não é verdade? São pequenininhas, são crianças. Mas uma unha, o pelo, um dedinho, não tem o seu valor e a sua importância? A mesma coisa a vida das crianças. Elas também têm a sua importância. Elas também têm o seu valor. Você imagina se arranca uma unha, seu dedo. Vai fazer falta e vai sentir dor. Não é verdade? Então imagine você sem um dedo. Sem uma orelha. Vai faltar parte do seu corpo. E assim também, amados, a criança, ela faz parte do corpo. Nós, igreja, como corpo, como rebanho, como família, nós temos os grandes e os pequenos. E todos nós precisamos uns dos outros. E precisamos saber lidar uns com os outros. Se nós não entendermos isso, o nosso trabalho vai ser só obra. Vai ser só palha. Não vai produzir filhos para Deus. Fomos chamados para gerar e trabalhar como Deus trabalha. Como Deus trabalha? De geração em geração. Amém? De geração em geração. Em Jeremias 31, 34 diz: do menor até o maior será conhecido do Senhor. Do menor até o maior. O vencedor é aquele que tem o caráter de Deus. É aquele que expressa Deus. E o vencedor começa, sabe onde? Na infância. Diga comigo, na infância. O vencedor começa na infância. Se uma criança, você já começa a colocar a mentalidade dela ali, que ela é uma vencedora, ela vai crescer ouvindo que ela é uma vencedora e ela vai ter essa mentalidade, um caráter de um vencedor. Amém? Se você quer investir em alguém, comece na infância. Eu vou te dar um exemplo, não muito bom. Mas você sabia que Hitler, ele começou a difundir o nazismo nas escolas, no meio das crianças, 20, 30 anos antes da Segunda Guerra Mundial? E quem que você acha que tinha essa mentalidade como a dele? Quem que você acha que estava lá na guerra? 20, 30 anos antes da Segunda Guerra? Ele estava difundindo, já colocando na cabecinha daquelas crianças, o nazismo. Olha só. Então, precisamos levar a sério, porque Hitler sabia desse princípio, de que desde criança você consegue trabalhar a mentalidade dessa criança. Então precisamos levar a sério, porque nós estamos formando vencedores. Agora, nós estamos formando uma geração de vencedores. Como se forma vencedores? Diga comigo, na infância. Segunda coisa, formando a mentalidade de vencedor.
Amém. Formando a mentalidade vencedora, porque as crianças, elas precisam saber de que elas serão líderes, de que elas são vencedoras. Elas precisam ter essa mentalidade. Às vezes a criança não sabe nem o que é isso, mas ela já tem dentro dela de que ela vai ser uma vencedora. Eu fico olhando e lembrando da minha época de criança. Como que criança se frustra, às vezes, com pequenas coisas, né? Aí vai passando a fase da adolescência e vai se frustrando, às vezes, com coisas maiores. Mas quando a criança ela já é incutida na cabecinha dela de que ela é uma vencedora, de que ela é uma guerreira, de que ela é uma líder, ela não vai esmorecer, não. Ela não vai colocar tudo a perder, ela não vai ficar tristinha, ela vai lutar, ela vai guerrear, ela vai batalhar para conseguir. Amém? Nós precisamos ter essa mentalidade e gerar essa mentalidade na cabecinha delas. Então, olha só, se você parar para ver, para assistir um desenho animado, ver o que está passando na TV, se você pegar a literatura infantil hoje em dia, se você pegar e começar a levar seu filho no cinema, você vai ver o que o diabo tem apresentado para eles. Sexo ilícito, tem apresentado mentira, pornografia, tem apresentado tantas coisas, amados. Brigas, discórdias, filho contra pai, pai contra o filho, tanta feitiçaria. Você sabia que um dos maiores livros vendidos no mundo é Harry Potter? E quantos livros tem? São muitos, é uma coleção. E o diabo tem investido em feiticeiros. E você tem investido em quê? Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade, formar vencedores. Existe uma história de que um homem ele chegou no céu e um anjo chegou para ele e mostrou uma loja no céu. Legal, né? Se tivesse loja, se tiver loja vai ser bom, né? Principalmente para nós mulheres, nós vamos querer bastante coisa. Mas o anjo lhe apresentou e falou, se apresentou e falou para esse homem. Ele falou assim: olha, nós temos essa loja, você pode entrar e pode pedir, porque tudo é de graça. Então você pode pedir, escolher o que você quiser. E aí esse homem falou assim: o que eu quiser? Tudo de graça, pode escolher. E aí ele escolheu, entre as coisas que ele queria, ele escolheu liderança, ele escolheu autoridade, entre outras coisas. E o anjo saiu e foi buscar o presente dele. E o anjo chegou para ele e se voltou para ele com uma mão fechada. E o homem lá, que será, né? Tava presentão, ficou assim com as mãos abertas. E o anjo chegou com uma mão e colocou na mão dele umas sementes. E ele olhou, mas só isso? Aí o anjo falou para ele o seguinte: é que aqui no céu nós só temos semente. Então você precisa pensar em como que você vai semear. O Senhor ele tem nos dado sementes, mas o quanto e a qualidade daquilo que vamos semear depende de cada um de nós. Então hoje tem um anjo te dando sementes. O Senhor está dando sementes nas suas mãos. Agora a forma como você vai semear, a qualidade e a quantidade que você vai semear depende de você. Amém? Talvez não tenha muita semente, mas tenha qualidade naquilo que você vai semear. Então, amado, eu quero chamar para que você fique de pé. Amém? Nós estamos formando vencedores. Nós estamos formando pessoas, crianças, com o caráter de Cristo. Não pense você, eu falei até isso na aula de CTL, não pense você que você liderando adulto, jovem, que é mais importante do que liderar a criança. Porque um dia, quando você for prestar contas para Deus, da mesma forma a criança vai ter importância. Amém? Da mesma forma, a mesma importância que uma criança tem, um jovem tem, um adulto tem, Deus vai prestar contas das vidas. Deus vai prestar conta das vidas. Então eu quero que você pense comigo. Moisés, ele não negociou as crianças. E você? Vai negociar?
Você vai negociar? Você vai negociar? Amém, amém. Então hoje, essa palavra foi para que despertasse em você a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos conheçam a Deus. Todos, de geração em geração, seja pregada a palavra de Deus. Seja esse Deus poderoso conhecido entre todas as crianças, jovens, adultos, velhos, de geração em geração em todas as nações. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Gostaria de orar por você. Amém? Qual a importância, amado, que uma criança tem para você? Às vezes você pode olhar uma criança na igreja, correndo para lá e para cá. Você pode achar que ela está bagunçando o culto. Você pode chamar a atenção dela, brigar com ela. Mas no momento talvez que você está brigando, chama essa criança perto de você. Dê amor, dê carinho. Mostre para ela o quanto ela é importante, que aqui é o lugar dela. A casa do Senhor é o lugar dela. Quanto vale essa vida para você? Agora, se Deus está te chamando, amado, para trabalhar com as crianças, é porque Ele está te chamando para cuidar da igreja dele. A igreja, ela não é só adulto, só jovem. A igreja também é criança. Se Moisés tivesse negociado aquela vida daquelas crianças, não teria quem herdasse a terra prometida. Não teria por que estar em Canaã. Porque aquelas crianças que herdaram a terra prometida. Agora, obedeça. Obedeça. Tenha esse coração para adotar todas as nossas crianças, os filhos de Deus aqui neste lugar. Tenha um coração quebrantado, enxergue. Nós como igreja, nós precisamos enxergar uns aos outros como família, como rebanho, como corpo. Cada um tem a sua importância, do menor até o maior. Como igreja, Deus também vai cobrar de cada um de nós. Como que nós temos tratado as crianças? Como que nós temos ensinado as crianças? Se nós temos levado essa criança a crer no Senhor, a se arrepender dos seus pecados, a confessar o Senhor. Se temos levado essas crianças, esses adolescentes ao batismo, a uma vida com Deus. Porque se nós estamos ensinando cada um deles na infância, não vai precisar de quando eles chegarem na juventude, passar por um encontro, todos machucados, todos precisando de cura, todos gritando e clamando a Deus por uma cura, por libertação. Nós não precisamos, amados, chegar até esse ponto. Então ganhe as crianças para o Senhor. Ganhe as crianças para o Senhor. Você que não pensava dessa forma, você que não enxergava dessa forma, ou se essa palavra falou com você, põe a mão no seu coração. Deus te chamou. O Senhor te escolheu para você fazer o ID dele. Isso inclui as crianças. O povo de Deus está incluído as crianças. Então se dedique, estude, busque mais da palavra de Deus e como que você pode aplicar a vida dessas crianças. Como que você pode levar de acordo que eles entendam. Tão maravilhoso ganhar uma criança na infância, uma vida na infância, uma vida para Jesus na infância. Ela vai viver, amados, conhecendo os princípios, os valores bíblicos. Feche seus olhos, continue de olhos fechados. Eu quero que você comece a falar com Deus. Você precisa pedir perdão ao Senhor por você ter negligenciado até hoje
a vida desses pequeninos, por você achar que não é problema seu, por você achar que você só tem que dar conta do seu filho, não dos outros, por você achar que você não tem que ter um coração voltado para todas essas crianças, porque cada pai cuida do seu filho, cada pai e cada mãe discipula o seu filho, mas nós temos o dever, como igreja, de alimentar, de cuidar, de zelar pela vida espiritual dessas crianças, por elas como pessoas. Aqui é o lugar delas. Comece a orar, comece a falar com Deus. Amém? Feche seus olhos, fale com o Senhor. Senhor, até hoje eu tenho negligenciado a vida dessas crianças. Eu não tenho dado devido valor, ou eu não enxergava dessa forma. Mas hoje, a partir dessa palavra, eu reconheço que o Senhor tem um plano para a vida delas. Que o que está no centro do seu coração são vidas. Que o Senhor trabalha de geração em geração, e eu quero trabalhar assim, de geração em geração, de geração em geração, pregando a tua palavra, ensinando, acolhendo essas crianças. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco cada vida aqui, Senhor, diante de Ti. Cada um aqui, Senhor, que não tinha, Senhor, essa visão, como Moisés, que até então, até hoje, estava negociando a vida dessas crianças. Nós não queremos, Senhor, as nossas crianças nas mãos de Satanás. Nós não queremos as nossas crianças nas mãos do mundo. Nós não queremos que seja incutido nelas o padrão mundano. Nós não queremos, Senhor, que os nossos filhos, que a igreja do Senhor, que as crianças do Senhor sejam dominadas pelo mal, que tenham mentalidade, que tudo aquilo que o mundo expressa. Mas nós queremos hoje fazer a nossa parte, Senhor. Queremos sim, Senhor, cuidar, zelar, garantir uma vida com propósito para eles. Queremos, Senhor Deus, que eles sejam, ó Pai, o futuro, Deus, da sua nação, o futuro da tua igreja. Que eles sejam homens e mulheres comprometidos com a tua palavra, com o teu ID. Que eles venham praticar, Senhor, com plenitude, tudo aquilo que eles têm ouvido, tudo aquilo que eles têm aprendido. A visão dos vencedores, a corte, caráter, Deus, que tem o caráter do Senhor. Que eles aprendam os princípios, os valores, o que é uma família. Senhor, nós não queremos, ó Deus, que eles cresçam e tenham um casamento errado. Que a geração seja desconectada, que venha um jugo desigual. Nós não queremos. Nós rejeitamos esse padrão dentro da igreja do Senhor. Mas nós liberamos uma palavra de bênção, de que cuidaremos dos nossos filhos, cuidaremos das nossas crianças. Em nome de Jesus, Senhor. Dai-nos ousadia, Senhor. Dai-nos ousadia, Senhor. Visão. Em nome de Jesus, para cumprir o teu propósito, ó Deus, que é liderar. Nós temos um propósito. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Senhor, pelo Senhor colocar isso nas nossas mãos. Porque nós faremos o melhor para Ti, Senhor. Nós nos comprometemos como igreja do Senhor de fazer o melhor para o Senhor, de trabalhar de geração em geração. Em nome de Jesus.